sempre foi ela, a música. Sempre foi ela que esteve em nossas manifestações populares, desde o verdadeiro sertanejo raiz, passando pelas folias de reis, nos becos e nas franjas da cidade, passando pela nossa única escola de samba autêntica, a formada por pretos pobres, com perdão da redundância, a formada por trabalhadores braçais e por excluídos de um modo geral, passando pelas duplas e pelos grupos de violeiros, passando pelo encanto do chorinho dos nossos conterrâneos, pelas rodas festivas, tanto de botecos simples como de bares chiques, e passando pela tradição das nossas serestas, com os nossos melhores músicos à frente. Sempre foi a música, sempre foi ela a unir gerações, a animar as pequenas cidades carentes de equipamentos culturais, a difundir a cultura popular. Por que então não falar da música e dos nossos poetas e compositores locais como expressão da nossa cultura, merecedores, portanto, de um lugar na história da nossa cidade? Se nada for registrado, onde os historiadores, ou meros curiosos como nós, vão encontrar material de pesquisa para as futuras histórias que certamente merecerão ser contadas? E vejam bem, não são muitos os remanescentes do passado recente que insistem em permanecer mais um tempinho saruteando por aqui e que ainda preservam alguma memória para se lembrarem de fatos que já fazem parte da história, mas, mais uma vez, de uma história ainda a ser contada. Isto posto, não é preciso acrescentar mais nada sobre a relevância de um projeto que se vale da música para cravar um salutar registro comportamental e cultural de diversos segmentos de uma importante geração. Então, salve os músicos celebrados nesta relevante coletânea. Por meio deles, sintam-se celebrados todos os poetas, compositores e músicos da nossa cidade. E também as pessoas que dedicaram boa parte de suas vidas às músicas. A exemplo do saudoso Inhomiro, que tanto fez pela música sertaneja de raiz em seus programas diários de grande audiência na Rádio Clube Imperial. De tamanha importância que inspiraria o gênero musical do novo hino de Taquaritinga, inscrito, agora em definitivo, na história da cidade por meio deste também histórico concerto musical. Dito isto, sejam bem-vindos. Salve a música. Boa audição. E atenção, vamos anunciar a primeira canção da noite. 1440 minutos com você. Zé Milanês e João Perrone. Sorriso pra entreter, teu abraço pra aquecer meu corpo, louco, livre, louca. Chegou teu olhar pra me envolver, na mais linda imagem do teu corpo, solto, livre, solta. Toda saudosa pros meus braços, cheia de amor pra me entregar. Só assim findando as incertezas das horas tantas a te esperar. O céu se pôs pra assistir nós
nós dois como um bom dia, dia, dia. Eu achei uma flor que desabrochou, ornamentando o dia, dia, dia lindo. Todo o espaço ao nosso lado presenciou nossos carinhos. Todas as estrelas em conjunto à lua servirão de teto ilusório e lindo, servirão de teto ilusório e lindo, servirão de teto. Era 1970, eu tinha 15 anos, né? E o Brasil é campeão do mundo, né? Taquaritinga, nessa época, fervilhando cultura e a arte em pleno vapor, né? Promovia apresentações, os festivais, as rodas de samba, e vinha gente de tudo quanto era lado, né? A nossa região vinha em peso nos festivais aqui, né? Que eram feitos aqui no cinema, esse templo aqui, né? Está bem modificado, né? O palco era menor na época. Eu lembro que a gente se espremia entre a tela para colocar os instrumentos aqui para tocar. Embaixo tinha um piano de armário. Eu, nessa época aí, concorria com 2 músicas, né? Eu e o parceiro na época era o João Perrone, né? Eu participei com 2 músicas, uma chamava Vai Lá e a outra 1440 minutos com você. Foi uma noite memorável, né? Cinema lotado. E a segunda música, Dorme Amor, de Flavinho Nunes e Ney Sudano. Teu sono a vida verdadeira e nos seus sonhos minha companheira, seguindo os passos meus encontre a paz. Dorme amor, que do outro dia o amanhecer vem vindo, e a vida é dor mas seu sonho é lindo, e dele a vida fica muito atrás. Dorme amor, que em seu descanso seja paz, criança, encontre em sonho sua esperança, se não em vida ao menos assim. E mesmo amor, que em braços outros que não meus esteja, porque não lhe guarde ou proteja, pois fim do sonho você volta a mim. Durante as férias de 1971, os jovens universitários de Taquaritinga resolveram se divertir de uma forma legal, aproveitando a criatividade e a inteligência de todos, né? Realizaram um festival de músicas e poemas. Foi uma grande ideia, porque muitos gostavam de compor músicas e poemas, e era a chance de mostrar as maravilhas e emoções das criações deles. As músicas eram acompanhadas no festival, que foi realizado no Cine São Pedro, por piano, banda e cantores da terra, que cantavam muito bem. Por outro lado, havia a plateia, que muito entusiasmada, lotada de amigos que ensaiavam e usavam cartazes para apoiar os compositores.
A plateia foi muito importante para mostrar as preferências dos cantores, dos compositores, e todo mundo ficava muito feliz porque podia cantar junto, porque estava tudo ensaiado, música, cartaz, tudo estava ensaiado, era só cantar. Então, abrir a boca e mandar ver. E foi isso que aconteceu. Por isso que a festa se tornou maior, se tornou assim ampla, e todo mundo ficou muito feliz. Valeu a pena, foi uma puta de uma festa, e vou te falar, aqueles foram os bons tempos de Taquaritinga. E a terceira canção da noite, Expressinho, de João Perrone e Ivo Curti. Trem de coragem que mostra a paisagem, diverte a viagem. Vai, 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 vai. Trem de viagem que mostra a coragem, diverte a paisagem. Vai, 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 vai. Trem de paisagem demonstra a viagem, diverte a coragem. Vai, 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 vai. Leva em seu corpo um homem dormindo, um rosto chorando, outro sorrindo. Trem de coragem que mostra a paisagem, diverte a viagem. Vai, 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 vai. Moça cantando, uma velha rezando, seio de fora, uma criança mamando, ar poluído, uma perna cruzada, uma dor, um gemido, uma breve parada. Moça cantando, uma velha rezando, seio de fora, uma criança mamando, ar poluído, uma perna cruzada, uma dor, um gemido, uma longa parada. Com retirantes, estudantes, operários, amantes, farsantes, vai ou não vai? Com retirantes, estudantes, operários, amantes, farsantes. Um episódio que eu quero marcar, o movimento de músicas conhecidas, músicas que não eram de autores de Taquaritinga, e os textos de poesia, de contos e jograis e tal, eram do pessoal de Itaquá, entremeando com as músicas. Começava pelo telefone do Donga, o primeiro ritmo gravado com samba, né, no disquinho da época. Então ia pelo telefone até Praia de Itapuã, do Vinícius de Moraes, que era a música da época, né, em que abrangia uma quantidade fantástica de músicas de MPB. Como o tempo era pequeno, né, porque a gente tinha que ter um cronograma mais ou menos de 2 horas e pouco, para o pessoal não vaiar, então fizemos como opção, porque era muito ruim a gente cortar música, porque pegar MPB foi um período de riqueza também muito grande, né? Então era difícil. Então optamos por fazer purpurris, vários purpurris, para não deixar músicas de lado, né? O Zé Mila, inclusive, participou bastante de purpurris também. E aí deu uma somatória interessante, né, da abrangência musical desse período todo, até aquela época. Os textos eram livres de cada autor, tinha jograis, inclusive fortes. Estudantes, operários, amantes, farsantes. Basicamente é isso. Saúde. E a quarta canção da noite, Maria Madalena, de Edu Veloz.
certamente a minha cruz. Já não posso ver Maria com seu coração girando. Ela nunca se arrepende, eu não nasci pra ser Jesus. Maré brava, maré mansa, roda, vira e não se cansa. Me esquece nas andanças e diz que a vida é assim. Planta sonhos de braçada e desaguenta camarada. Me corta no fio da espada e me chama de querubim. Será que um dia me entrego, dou um fim nesse perigo. Pego a tocha e logo sigo pra longe do seu olhar. Só se eu sair de afasto, só se eu cair de arrasto, escapo desse feitiço e desse encanto que é te amar. Santa Maria, com seus pecados, me faz agrados, depois diz não. É você, Maria, me fazendo de João. É você, Maria, me fazendo de João. Santa Maria, com seus pecados, me faz agrados, depois diz não. É você, Maria, me fazendo de João. É você, Maria, me fazendo de João. Nós estamos falando da década de 70, comecinho da década de 70. Nós éramos bem jovens e já tinha havido o primeiro festival e o segundo festival também ia ser difícil, porque tinha o Flavinho e o Ney. Então eu procurei o Vitório Palhuso, que eu sabia que ele era músico, que ele compunha, e escolhi com ele lá uma música, uma marcha rancho, e coloquei letra. Com essa música, nós ganhamos o primeiro lugar. Com essa música que eu trouxe para vocês, eu ganhei o terceiro. E o quinto lugar, eu tive o prazer de ganhar com o Dedé Arlindo, com um baião. Um baião que deu trabalho, porque o Dr. Bunemer, na época, chamou eu e o Dedé lá e mandou mudar a letra. Posteriormente, o Dedé colocou, nós estamos falando de festival, no segundo festival do Objetivo. E me avisou que tinha colocado. Eu falei, tudo bem, mas eu já estava mais escolado, que eu estudava lá em São Paulo. Falei pro Dedé, Dedé, põe só no teu nome. Ele falou, tudo bem. Ele pôs e foi classificado para a final. Só que ele não foi para a final, porque o DOPS foi buscar ele. E ele saiu fora porque ele era filho do Major Arlindo, né? Deu certo para ele. Então é um festival que traz grandes recordações, né? Tinha torcida, o povo estava acostumado com os festivais da Record. Foi bastante, e é bastante emocionante lembrar disso. Mas eu queria fazer aqui uma homenagem para o Vitório Palhuso, que era um músico na época e não se negou e veio tocar aqui, tocou piano. Mas tinha coisa muito bonita, tinha o Tunicão Mendonça, tinha o Dado. E são músicas que até hoje eu tenho registradas na memória. E atenção, atenção, a quinta canção da noite. Sol, Rua, Sonho, de Nicão Mendonça e Raulzinho. Dorme a menina, não abre a cortina pra um nada de sol. Eu na neblina, cortina fechada, na minha retina sonho uma escola. E o sol ilumina um dia guardado em falso bemol. Brincando de roda no gira, girando, o mundo mudando, eu criança feliz, bem triste rapaz. Lembrar das lembranças, das morenas tranças, da moça primeira, na alma descansa, a santa serena, gentil padroeira,
coração. Se moça e morena acordasse a menina na rua da infância, na esquina do sonho, namorada ideal, que fome, que ânsia de um triste tristonho de vida real. Bom, a minha participação em festivais, na verdade, era mais como espectador e torcedor, porque eu ia lá torcer por alguém que estava competindo, principalmente meus irmãos, né? Eu tinha 2 irmãos compositores que sempre participavam, aplaudiam os irmãos e vaiavam as outras músicas. E vaiavam, inclusive, amigos nossos, né? Porque, na verdade, eles eram todos amigos, né? Se você olha hoje para trás, você vê que eram todos muito jovens. Alguns não tinham ainda 20, 19 anos, por aí. E já era uma geração bem precoce, bem talentosa, né? E foi uma época muito legal. Eu costumo dizer que daquela época dos festivais geraram muitos frutos, né? Assim, não só frutos culturais, eu digo frutos humanos, porque ali nasceram muitos relacionamentos, né? Que perduraram por muitos anos, tal. E tinha músicas maravilhosas, inclusive esse projeto não dá para encaixar todas. Tinha uma, inclusive, que não ganhou, mas foi muito aplaudida, que foi o meu irmão Nicão que fez junto com o Dedé Arlindo, que ela era mais ou menos assim: é madrugada, eu estava de viola em punho e fiz meu samba numa folha de rascunho, o vento bateu, meus versos levou e a estrofe final, não sei como ficou, mais ou menos assim. E interessante que o meu irmão Dado e o Nicão, eles fizeram também um hino de Taquaritinga. A gente costumava falar de um hino genérico, não um termo meio... E era um hino que falava dos personagens da cidade. Isso se tornou um hino eterno, porque falecia algum personagem da cidade, o nego punha algum verso e ia adendando nessa letra, nessa música, né? Então ficou um hino infinito, que eram cantados nos bares, em todos os lugares. Enfim, é isso aí, só tenho a agradecer aos músicos, aos compositores daquela época, que me fizeram muito feliz naquele tempo. É isso aí. E a sexta música da noite, Saudosismo, de Dado Mendonça, Raulzinho e João Perrone. Ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, a minha origem querida entre os bandos de macacos, entre os bandos de macacos. Que tempo, que paz, que sonho, eu não era assim tristonho, trepado em cima das árvores a comer frutos salutares, voando de galho em galho, tomando banho de orvalho, entre os bandos de macacos. Amava sem nenhum cuidado, não era patrão nem criado. A vida era então serena, assim é que valia a pena sonhar, amar, ser feliz, mas porém isso ninguém quis. Entre os bandos de macacos, e se puseram a pensar e o paraíso estragar, e hoje ninguém lembra mais destes dias
meta-ideais. E eu sozinho me lembro dos meus dias de dezembro. E eu sozinho me lembro dos meus dias de dezembro. Entre os bandos orangotangos de macacos, entre os bandos orangotangos de macacos, entre os bandos orangotangos de macacos, entre os bandos orangotangos, entre os bandos orangotangos, entre os bandos orangotangos de macacos, entre os bandos orangotangos, entre os bandos orangotangos, entre os bandos orangotangos de macacos, entre os bandos orangotangos, entre os bandos orangotangos, entre os bandos orangotangos de macacos. Eu sou a Branca Jordão. Eu morei em Taquaritinga de 50 e poucos até 70 e poucos, depois fui para São Paulo para estudar, fazer faculdade. Foi uma época de muita turbulência política, cultural, e todos nós jovens e vibrávamos muito com tudo isso. O Dado Mendonça fez uma música muito divertida que chamava Saudosismo dos Macacos, uma música de vanguarda, muito gostosa de cantar, era uma farra. E lá fomos nós pro palco e aquele monte de gente olhando, né? Aquele palco grandão de cinema com jurado assim, todo mundo meio com medo, tremendo. Aí dava umas biritas lá nos bastidores, uns rabos de galo pra gente ficar mais soltinha ali e chegar a cantar e soltar a voz, né? Mas foi muito bom, foi gostoso. Eu participei dessa música junto com João Perrone, o Zé Mila, o Geri Carleto, com o trio das meninas, que era eu, a Cidinha Nunes, que partiu recentemente, uma tristeza, a Estela Mazzilli, amiga minha, né? E foi um sucesso essa música. Eu tenho aqui uma foto para vocês verem dessa época, o nosso estilo, né? Com as calças da época, camiseta, calça jeans meio rasgada, todas meio hippies, alegres, né, divertidas. Eu tô ao lado do João Perrone, a Estela tá ali na ponta, Cidinha Nunes lá atrás, Zé Mila atrás do João, e o Geri Carleto tá aqui, tocando baixo, tá bom? Esse fica um registro de uma época que foi super legal, todo mundo trazendo um monte de ideias para a cidade e dando um agito. Foi muito bom. Foi um prazer estar aqui e dar esse depoimento para vocês. Hoje eu moro em Campos Jordão, na Vila Báltica, junto com meu marido Fernando Esquivel. Um grande beijo para todos vocês. E a sétima música, Tempo Foi, de Curti, Dedé, Ico e Douglas Braga. Tempo estranho pra minha gente, esquina do meu tempo, existo pra cantar, pra cantar. Passa tempo, tempo quente, passa quente sem ficar. Passa
Então, a gente veio aqui para contar e falar dessa letra que o doutor fez pra gente, que chama Tempo Foi. Era uma musiquinha que, para nós, naquela época, a gente era muito ligado aos pais, né? Os pais sabiam de tudo que a gente ia fazer, e a gente cantava. Ele falou assim que essa música era cantada quando eu era pequeno, né? Falava sobre a lua, eu perguntava para a mãe e o pai o que era a lua, e o pai falava que é um queijo, era um queijo, né? Então, baseado nesse relatório dos pais, ele fez uma letra que a gente colocou uma melodia e participamos de 3 festivais, né? E ganhamos com ela. Então, a gente foi muito aplaudido, mas também vaiava todo mundo que entrava, o pessoal levava na gozação. Era gostoso porque a gente era uma turminha unida, né? A gente levava muito a sério, a gente ensaiava, entendeu? Eu fazia o pessoal cantar, não cantava, apanhava. E a 8ª música da noite, Nosso Caminho, Flavinho Nunes e Ney Sudano. Seja lá qual for seu nome, seja lá qual for seu Deus, pra ser querida, desejada, ser amante, ser amada, ser só minha, venha já pros braços meus. Meu companheiro, meu senhor, meu bem amado, talvez príncipe encantado, talvez mero engano meu. Quero assim mesmo assim eu quero vê-lo. Quero tê-lo ao meu lado para ser o amado meu. Então nós vamos caminhando, entregando, na procura e na esperança deste amor. E nessa estrada, o caminho, o destino, que esse amor tornou divino, vamos lá pra onde for. Importante agradecer nesse momento as figuras queridas da Teca e do nosso querido irmão Ico Curti, porque relembrar um momento de importância para Taquaritinga torna-se um marco para as gerações futuras e presentes. No início da década de 70, houve esse festival de música onde eu e o Flávio Nunes, um promotor de justiça recém-concursado, pudemos fazer a música Dorme Amor e Nosso Caminho. Eu fiz a letra e o Flávio fez a música. Contamos na oportunidade com a participação do Murilo Menon, da Cidinha Nunes, formando então um quarteto de muita alegria e de muita felicidade para a época. Assim, participamos efetivamente, alunos de escolas particulares, fundamentais, participaram efetivamente e presenciavam a nossa participação naquele momento sublime para o Brasil. Agradeço e devemos agradecer sempre aqueles que de forma voluntária e espontânea criam esses movimentos para resgatar a importância de Taquaritinga no meio cultural e musical. E agora, a 9ª canção da noite, Tempinho Bom, de Barbosa Neto. Mas tempinho bom, solzinho lá da praia, a gente cantava, a gente sorria, a gente brincava. Mas tempinho bom, do solzinho lá da praia, a gente cantava, a gente sorria, a gente batucava. Tudo começou numa batucada que meu coração bateu, bateu o dobro do normal. Quando eu te vi num balanço especial, tudo foi tão natural. Eu olhei, você parou, te chamei, você piscou, eu gamei, você gostou.
Depois do encontro, tudo era diferente. Com você a meu lado, samba saía quente. E a turma toda batucava, caixinha de fósforo na mão. Acompanhava no teleco-teco, uma garrafa de Fanta, improvisava o reco. E como era bom, mas tempinho bom. O solzinho lá da praia, a gente cantava, a gente sorria, a gente brincava. Mas tempinho bom. O solzinho lá da praia, a gente cantava, a gente sorria, a gente batucava. Mas tudo mudou só porque você, meu amor, me deixou. Eu te peço, explique agora por que você foi embora, me fazendo sofrer. Até larguei meu violão, amorzinho, sozinho, não dá não. Agora vivo, procurando te esquecer. Mas a saudade que no meu peito habita me impossibilita de ter felicidade. Sendo assim, meu amor, só me resta lembrar daquele tempinho bom. Olá, conterrâneos taquaritinguenses. Eu sou Luiz Barbosa Neto, moro aqui em Florianópolis. E sou filho do Dr. Luizinho Barbosa, médico oftalmologista que atuou em Taquaritinga durante tanto tempo e que aí teve seus 5 filhos, eu sou o 4º deles. Também oftalmologista, como toda a família, todo mundo lá é oftalmologista, sabe? Mas eu me recordo bem, quando nós já havíamos mudado de Taquaritinga, na década de 60, e que já morando em Santos na época, eu recebi um convite para participar do primeiro ou segundo festival de música taquaritinguense que aconteceria, se não me engano, no Clube Imperial. Foi no Clube Imperial Taquaritinga. E lá fui eu com a minha música Tempinho Bom. Essa música para mim tem um significado muito importante porque foi minha primeira música. E depois eu criei muitas delas, eu fiz da música e da poesia um hobby, que eu trago dentro de mim a formação dos nossos grandes professores do Instituto de Educação 9 de Julho. E essa poesia, essa música fez parte da minha vida. Sou médico, ainda atuante, com 70 e poucos anos de idade, na oftalmologia, mas a poesia e a música são a raiz que alimenta a minha forma de viver. Então, queridos, o que eu queria dizer para vocês é que estou muito feliz com essa iniciativa que está acontecendo de reviver esses festivais que aconteceram nessa bela cidade e que eu trago no meu coração. Inclusive, em um dos meus livros de poesia, que são 7 livros, tem uma lá que diz assim: eu sou Taquaritinga. E lá eu digo que todo mundo pode conhecer Taquaritinga olhando para mim. Então, até sempre e obrigado pela oportunidade. Mas que tempinho bom! E agora, para encerrar com chave de ouro, o hino de Taquaritinga de Dado e Nicão Mendonça. Taquaritinga na zona de Araraquara, coisa mais linda não há, cidade bela e rara, só vendo pra acreditar. O Largo da Matriz, ai que bonito, a Praça Centenária, que beleza. Falei e tenho dito, no mundo não há maior riqueza. Em agosto, na festa da cidade, vem gente de todo lugar, do Piauí, do Ceará, do Mato Grosso e também do Paraná. Vem Preto, vem Cafuz e Mameluco, tem gente até que vem do Pernambuco. Vem Preto, vem Cafuz e Mameluco, tem gente até que vem do Pernambuco. Um século de glória ela tem e outro de história também. Catarina, aquele herói da
sertão, Joel Miranda que brilhou na aviação. Estudante libertador, era bancário e também era doutor. Queria tudo e acabou tendo uma sorte. Cadê o moço que matava esse a norte? Vem preto, vem cafuso e mameluco, tem gente até que vem do Pernambuco. Vem preto, vem cafuso e mameluco, tem gente até que vem do Pernambuco. Descobriu-se um personagem lá, um cri-cri, pau-mandado da Redentora, que se caracterizava como um censor, que descobrimos depois. Como nos ensaios os textos eram em aberto também, né? Para se azar, para ter uma marcação de tempo também e das leituras dos textos, o cri-cri, o Lacerdinha, estava lá. Tá? Como a gente não conhecia, tinha bastante gente também estranho não, né? Pessoas conhecidas e tal, mas por ser ensaio ainda não era o espetáculo em si, né? E aí com os textos fortes, né, para a Redentora, certo? Ele teve que aparecer e solicitou que nós fizéssemos um cronograma de todos os textos a serem apresentados, todo o trabalho. Aí a gente resolveu e mudamos os textos, né, para amenizar e mandamos para o censor e a sua correola. Passou, tal, então carimbou, estamos lá apresentando. Lotado o Clube Imperial, o pessoal sentado no salão e nas cadeiras e mesas laterais, o pessoal em pé no fundo, nos lados. Estava realmente bem cheio. E o dito cujo estava no meio. E aí apresentamos do jeito que nós queríamos o espetáculo todo, né? Entre músicas basicamente não havia razão dele contestar, porque já tinham passado pelo conceito da censura e automaticamente eram os que tocavam. Mas o problema eram os textos que nós iríamos apresentar. As poesias, os poemas, os jograis. E aí soltamos o verbo. Em certa altura ele deu um berro que ia chamar a polícia porque o texto não condizia com o que ele recebeu. Aí ele recebeu uma vaia fantástica, e não foi nada combinado não, certo? O pessoal mesmo sentiu o clima do indivíduo, acho que ele cheirava censor, sabe? E aí vaiaram tão pesado o indivíduo que ele saiu pelaquela escadaria do fundo, certo? E deu tempo de nós basicamente levarmos. E não se atreveu a voltar, não. Ele estava lá fora com uma viatura da polícia. Naquela época era um Volkswagen, um jipinho. Era tudo que eles mandaram para ele. Ele não tinha muito crédito. Não. E aí tocamos. O espetáculo foi fantástico, né? Foi gostoso. E abrimos o verbo com toda a dignidade que nos cabia. Aí o pessoal acabou a coisa, estávamos ali ajeitando, conversando. O pessoal avisou que estava lá fora com a viatura. Bom, aí fizemos vários núcleos de saída, em que cada um dos participantes mais acentuados saía de cada núcleo. Né? E aí para o Bar do Neto, para o Bar da Toca, para o Quilanche, para o Líder Bar, e deixamos com uma cervejinha o dito cujo cansar. E isso foi basicamente o que nos deu prazer maior também, de ter dado um golpe no golpe. Eu fico imaginando daqui a 50 anos, um jovem assistindo esse documentário e ele vai ver, falar, poxa, 100 anos atrás, o meu bisavô participou desse movimento e contribuiu para o enriquecimento da cultura taquaritinguense.
Meu avô fez uma música e ela está aqui, foi resgatada. Então só por isso já valeu a pena.